Estamos no penúltimo sermão, penúltimo texto do livro de Miqueias, que está no capítulo 7. E nós estamos fazendo na nossa EBD uma classe para batismos. Temos ali alguns candidatos ao batismo, como dizemos. E hoje de manhã nós tivemos um dos desafios, foi bastante especial, que é decorar como eu posso dizer, a sequência dos livros da Bíblia. Então, vamos ver se a gente vai até Miqueias, quem sabe aí? Vamos começar do Gênesis, chegar até Miqueias. Estou vendo aqui o pessoal que estava no curso, né? Vamos ver se você sabe, se você conseguir, me acompanha aí. E se eu trupicar, você me ajuda, você me levanta, a gente vai junto, tá bom? Ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Vamos parar aí, porque enquanto a gente está ganhando. Então, terminou em Miqueias. Viu como é fácil encontrar Miqueias? Muito simples, né? Está aberto em Jonas aqui na minha Bíblia, eu já sei que depois é Miqueias, né? Se você aí sentiu o desejo de aprender, você pode decorar, a gente pode fazer isso juntos. Aquele que deseja conhecer mais a palavra, quem deseja ser batizado também, nós estamos na 3ª lição e você é convidado para participar nas nossas escolas bíblicas dominical no domingo pela manhã. Miqueias 7, de 1 a 13, e antes de ler eu quero fazer uma pergunta para você. Certamente você sabe a resposta, ou você tem uma resposta sua para dar. Qual é o problema no mundo? Qual que é o problema do mundo? Pensa aí, tá? Qual que é o problema do mundo? Só vale um, tá? Não vem com lista não, que a gente não tem tempo para tanta coisa, né? Qual que é o problema? O principal problema no mundo? O pecado. Olha, a irmã já chutou. Chutou certo, né, irmã? Qual que é o problema? Vamos lá para Miqueias 7, de 1 a 13. Miqueias vai falar de um dia do juízo, que o Senhor virá e vai tratar do problema, e tratar das ramificações desse problema. Acompanhe comigo a leitura. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas de verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uva para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um o seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa ao suborno, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á confusão. A ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada como lama das ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia, longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti desde a Síria até as cidades fortes, das fortalezas até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas essa terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Amém? Irmãos, deixa eu perguntar para você, como que você se sentiu na leitura desse texto? Tem algumas coisas aqui que eu lendo, dá até uma
como que eu posso dizer assim, um incômodo, né? Quanta palavra dura aqui, imagine para aquele povo que ouviu a palavra diretamente para eles. Não que ela não seja para nós, mas foi para eles que foi primeiramente profetizado. O povo de Israel que estava em pecado, que estava em corrupção. E Deus levanta um profeta, aliás, vários, mas o profeta Miqueias é um que vai dizer, o Senhor trará juízo, e o dia vai chegar, aquele grande e glorioso dia. Miqueias é como se ele pintasse um quadro, mostrando qual era a condição. E a primeira parte, até o verso 6, ele mostra que a injustiça tomou conta. A injustiça tomou conta daquele povo. E, gente, muito parecido com o nosso problema. Com o nosso problema de injustiça ou problema geral. A situação aqui era deplorável. E agora o profeta fala contra tudo e contra todos, levantando a voz como voz do Senhor. E ele aponta aqui algumas coisas, até o verso 6, que talvez a gente vai enxergar na nossa sociedade. Primeiro, ele mostra que ninguém é bom o suficiente. Porque ele começa com uma ilustração. Eu tentei encontrar cachos de uva, frutas, rabiscos, né? A palavra rabisco é a ideia de, pelo menos sobrou alguma coisinha lá na plantação, e aí ele vai procurar e não sobrou nada. Que situação terrível, se você está com fome, você olha uma árvore, ou imagine toda uma plantação, que talvez esteja até florida, e você vai procurar, não tem nada, não tem nenhuma fruta, nenhum fruto para ser comido. Essa é a ideia, não há ninguém que seja bom o suficiente. Depois, no verso 3, ele começa a falar da corrupção da sociedade, de como o juízo se tornou ruim, os governantes pediam suborno, e havia corrupção sobre aqueles que mandavam. Diz o Spurgeon, que é um grande pregador, qual eu gosto muito, que a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Eu acho que fantástico, serve muito bem para Miqueias. É mais atual do que o Jornal de Amanhã. Ele está falando que governos se corrompem, que juízes aceitam suborno, e que as pessoas aceitam a corrupção das vossas almas. É como se o mundo estivesse mal. Depois ele vai descrever que as pessoas não têm o que a gente chamaria de virtudes. Ele fala, o melhor deles se torna um espinheiro. As pessoas já não são boas, não querem o bem. A palavra diz também que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Se em Miqueias estava assim, talvez nos últimos tempos, que eu creio que são os nossos, é pior ainda. Irmãos, a situação fica ainda pior, porque ele fala sobre a sua própria casa. O filho despreza o pai, a filha, a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os próprios da sua casa. As relações familiares se desmantelando. Sabe o que eu creio que o profeta está mostrando aqui, irmãos, para nós? O profeta está mostrando qual é o problema. Qual é o problema do mundo? É como se ele estivesse cavando. Sabe quando você vai fazendo uma pesquisa, e talvez você já tenha assistido algum filme de investigação, e o camarada lá no começo do filme, ele tem uma pista, e você acha que o fulano é o culpado. E aí ele encontra uma outra pista, e ele vai vendo que o outro fulano é culpado também. E até o final do filme você começa a descobrir. E filme bom é assim, sempre tem aquela reviravolta, né? O profeta está mostrando que o problema é mais estrutural, é mais embaixo, como a gente diz, do que a gente imagina. Comecemos por isso, sistemas injustos. É como se fosse um raio-x, uma anatomia de uma nação corrompida. E eu confesso, irmãos, eu creio que você vai concordar comigo, nós vivemos numa nação corrompida. Nós vivemos num país corrompido. Seja no governo e nas notícias que ouvimos quem sabe há décadas, né? Há décadas. Ou na nossa sociedade mesmo. Mas onde que está o problema? Como que resolve, né? Se acaso há solução? Primeiro, o profeta fala disso, de um sistema judicial corrompido, em que aceita suborno, em que há problemas, corrupção. E às vezes a gente diz, está aí o problema, ó. Resolvendo isso, tudo muda. Resolveu isso, a gente vive um paraíso na terra. Olha, seria muito bom que se resolvesse todo o problema do Estado, do governo, das lideranças, de qualquer coisa que tem o poder nas mãos. Seria maravilhoso. Mas o profeta Miqueias não para aí. Sabe qual é a segunda coisa? Ele fala das pessoas que perderam suas qualidades para construir uma nação justa. O verso 4, o melhor deles é como um espinho, e o mais reto como um espinheiro. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? O povo de Israel tinha algumas analogias que para eles eram muito comuns
muito características. Uma delas é que Israel era como uma planta, talvez como uma figueira, que dá figos, né? Ou uma videira, uma planta da uva. Então Israel era comparado a uma planta boa, saudável, que dá muitos frutos. E o espinheiro, você sabe o que é só espinho, não tem fruto nenhum. E aliás, não tem folha, não tem sombra, não tem nada. Talvez na lembrança do profeta, mas certamente do povo de Israel, está uma história, nós lemos ela há pouco tempo atrás aqui, numa quinta-feira. Gideão, um grande libertador, um juiz em Israel, é usado por Deus para libertar o povo, e Gideão tem, pasme, 70 filhos, mas depois que Gideão morre, um dos filhos, chamado Abimeleque, se corrompe com o povo da cidade, chamado Siquém, e manda matar todos os irmãos dele, todos os irmãos. E aí um irmão foge, chamado Jotão. O Jotão fugiu, e aí quando eles estão comemorando que o Abimeleque virou rei, naquela situação toda, Jotão se levanta e fala assim, olha, vocês escolheram um espinheiro para liderar vocês, então vocês vão ter a consequência de ser liderados por um espinheiro. Agora, olha o que Miqueias está falando. Miqueias não está falando que o líder é um espinheiro, está falando que todos são um espinheiro. Irmãos, vamos pensar aqui no que a gente está pensando. Quando eu falei, e eu acho que você concorda, que nós vivemos numa sociedade, ou que nós temos muitas vezes corrupção no poder, né, seja no governo, no Estado, é fácil a gente concordar, é verdade, temos corrupção mesmo. Mas o profeta Miqueias está falando, as pessoas estão assim, a sociedade está assim, são como um espinheiro. Não há governo justo sem um povo justo, não é verdade? Não há governo justo se nós não formos videira ao invés de espinheiro. Porque é a sociedade que constrói, são as pessoas, na verdade, que constroem uma sociedade justa. Parece que o profeta está fazendo um raio-x, está indo mais para baixo, né? E aí vamos dizer assim, espero que não de nós, eu e você, mas da sociedade de modo geral. Nós vivemos uma sociedade muitas vezes com medo, né? Eu estava tentando lembrar de um exemplo assim, que ficasse claro, e esses dias eu vi uma situação que eu achei, triste, mas é engraçada, né? Uma câmera de vigilância com grade. Você já viu isso? Em alguns locais tem isso, a câmera de vigilância e a grade. Então o camarada colocou a câmera para vigiar, e ele tem que colocar a grade, senão alguém vai lá e rouba até a câmera, né? Olha que situação, irmãos, é a sociedade que a gente vive, né? O que faz isso? Somos nós, de modo geral. E aí você vai dizer, mas não sou eu. Glória a Deus por isso, que não é eu e você. Mas é nós que somos a luz deste mundo. É nós que vamos construir algo diferente. É a gente que não vai ser espinheiro. É a gente que vai ser árvore frutífera. E aprove a Deus também de eu estar relendo a história de um povo de Deus chamado puritanos. Já ouviu falar dos puritanos? Eles primeiramente começaram lá na Inglaterra olha só, eles eram crentes, mas contra a igreja, que era a igreja geral lá chamada anglicana, porque eles acharam que eles não serviam a Deus de verdade. Então eles começaram a orar, ler a Bíblia, se consagrar. Alguns foram expulsos da igreja porque estavam querendo demais, estavam incomodando demais, né? Outros foram para os Estados Unidos, e já no começo dos Estados Unidos, lá 1600 e pouco, e eles eram uma sociedade tão temente a Deus, irmãos, que eles construíram uma sociedade, tanto lá no começo dos Estados Unidos quanto na Inglaterra, mais justa do que os outros. E aí a história deles é uma história linda. Você lê como que eles tratavam, por exemplo, o serviço, o trabalho deles. O trabalho deles eles faziam como se eles estivessem trabalhando para Deus e não para o homem. Então eles eram justos, corretos, honestos. Como que eles tratavam as pessoas da sua casa, da sua família, o casamento, a vida a dois, a criação de filhos. Aquele povo entendia que eles deveriam ser santos, eles deveriam ser luzeiros. Eu achei maravilhoso. E aí, deles vieram grandes resultados benéficos. Quer ver um resultado abençoador? Foram eles que criaram a Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez uma das maiores, mais importantes dos Estados Unidos. Eles criaram, por quê? Nesse entendimento de educar os seus filhos, de tratá-los, de educá-los para o bem, criaram uma universidade para abençoar a nação. A questão aqui não é que a gente vai ter que criar a universidade, não é isso, irmãos. A questão é que um povo que percebe que o governo, que a vida de uma nação é construída por eles, por suas qualidades, começam a viver
conforme a vontade do Senhor. Então, é claro que nós temos muito o que falar, criticar dos outros, mas o profeta Miqueias está dizendo assim, vamos olhar para nós. Eu, como cidadão, eu como pastor, eu como marido, como pai, não seja um espinheiro para as pessoas ao meu redor, eu seja uma árvore frutífera de qualidades, honestidade, justiça, amor, bondade, porque é isso que constrói uma nação forte. Irmãos, nós somos, eu estou meio desatualizado de números aí, mas nós somos uns 30% da população brasileira, os evangélicos. Sabia disso? É uma média de 30%. Imagine 30% da população sendo justa, correta, honesta, amável, bondosa. A gente muda a nação, irmãos. A gente muda a nação. E eu presumo que tem muitos dos 70% que não fazem parte da gente, não é porque não foi evangelizado. Na verdade, nós já falamos muito, e tem muitas igrejas que o foco é evangelismo. Às vezes não estão conosco porque vem um mau testemunho de alguém. Espero que não da gente, né? Um mau testemunho de alguém. E aí não querem conhecer a palavra do Senhor, ou mesmo caminhar com o povo do Senhor, por causa do mau testemunho. Começa com a gente, irmãos. Começa com a nossa vida. E aí o profeta cava mais embaixo ainda. Ele vai mais para baixo, porque ele fala assim, como eu li e releio novamente, o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe. O que é isso agora? Agora Miqueias está falando não só da virtude das pessoas, mas ele está falando da família. Da família. E você sabe que tem gente lutando contra a família. Você sabe muito bem. Tem gente que está se levantando, não só na nossa nação, mas ao redor do mundo, para dizer que família é um negócio ultrapassado, família é um negócio criado há pouco tempo atrás, que tem que se acabar. Você já ouviu essa história? A família tradicional tem que acabar. Porque senão a vida não vai bem. Nós ouvimos falar de família aqui já, ó, pai, mãe, filho, filha, nora, é uma família. E o profeta Miqueias está demonstrando onde que está o problema. Sabe onde está o problema, irmãos? O problema está em famílias que não servem ao Senhor. E aí você vai dizer, mas espera aí, qual que é a situação agora? Será que eu sozinho, tem um ditado brasileiro que fala que uma andorinha sozinho não faz verão. Talvez você seja a andorinha sozinha na sua casa, né? Ou quem sabe a sua casa inteira é a andorinha que voa na presença do Senhor. Amém por isso. Mas cada um pode aplicar essa palavra na sua casa, na sua família. Seja você sozinho. E eu fico imaginando, irmãos, Deus me deu a graça de ser criado num lar cristão. Meu pai e minha mãe eram cristãos, né? Sempre tementes a Deus. Casei, claro, com a Anne também, serva do Senhor. Então, eu nunca morei numa família que não serve ao Senhor. Se você faz parte de uma família que não serve ao Senhor ou fez, eu só posso imaginar o desafio que você teve ou que você tem. Mas mesmo sozinho, mesmo só você lá dentro de casa, você pode abençoar as pessoas. Ninguém te ouve mais, começa a orar pelas pessoas. Alguém abriu uma porta para você evangelizar, você fale do Senhor. Tem mais um lá, começa a orar junto, começa a buscar Deus juntos. Uma das marcas dos puritanos, esses que criaram Harvard, que estruturaram uma nação justa, sabe qual é uma das marcas dele, irmãos? O culto no lar. Sabia disso? E o que é o culto no lar? Nós temos o nosso culto no lar, né? Que é como igreja nós nos reunimos, mas lá é o que nós chamamos hoje de culto doméstico. Igreja na casa. Era uma marca daquela sociedade fazer todo dia um culto com as pessoas da sua casa. E o pai era o que era a espécie de pastor, o pai que ia lá e dava a palavra, abria a Bíblia, mandava o filho ler, falava para o outro fazer oração. Olha que coisa maravilhosa. Estruturou a família. Como que é a sua família? Eu não sei como você pode aplicar isso na sua vida hoje, mas eu creio que você pode aplicar. Você está sozinho, vai lá sozinho e ora pelas pessoas da sua casa. Tem mais um com você? Chama mais um lá para orar junto, para que você abençoe a sua casa. Porque, irmãos, é isso que o profeta Miqueias está falando. Ele vai cavando e no final, vamos dizer assim, estão as famílias. Que eu e você oremos pelas nossas casas. O inimigo certamente é contra a família. E agora, não só certamente, mas abertamente, tem falado, olha, que a família tem que acabar. Mas nós vemos pela palavra do Senhor que este é um motivo, este é um ambiente para que a gente abençoe e seja abençoado. Que você possa abençoar a sua casa. E aí nós continuamos.
e vemos o profeta Miqueias falando do caminho da restauração. Como ser restaurado por Deus, então? Olha a injustiça que está, governo corrupto, as pessoas são igual espinho, você chega perto, já recebe uma espinhada, e as famílias estavam tão destruídas que não dava para confiar nem em quem morava com você. Qual que é o caminho da restauração, irmãos? A partir do verso 7, o profeta Miqueias fala várias vezes do dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do Senhor, e esse termo é usado muitas vezes na palavra do Senhor. O Jó fala daquele dia, que seria um dia que Deus traria grande transformação. O profeta Joel fala do dia do Senhor como um dia terrível, que é um dia que Deus vai trazer condenação para aqueles que estão distante dele. E vários profetas vão falando desse dia, e Miqueias é um deles, fala que o dia do Senhor virá. E aí ele chama o povo à restauração. Novamente, eu falei daquelas 3 etapas de corrupção, de destruição. Eu não sei como está a sua situação de modo geral, seja pessoal, seja familiar, mas há um caminho de restauração. Há um caminho que a pessoa, a família, seja quem for, pode vivenciar. E é o que Miqueias está falando. A primeira coisa que eu vejo ele falando nesse caminho é que nós precisamos esperar e confiar. Este é o começo da restauração. Eu, porém, esperarei no Senhor. Eu esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Esperar e confiar, irmãos. Sabe por quê? Porque em tempos de destruição, nós paramos de esperar. Na desesperança, bate o desespero, e a gente fala, Senhor, eu vou fazer do meu jeito, Senhor. Já aconteceu isso com você? Não, eu vou fazer do meu jeito. Ou pior, a gente começa a desconfiar. A gente para de esperar e para de confiar. A gente desconfia, fala, Deus não vai fazer nada, não. Deus não fez até agora, por que depois Ele vai fazer? Quanto tempo, Senhor? Eu vou esperar mais 10 anos? Você já falou isso? Não precisa levantar a mão, não é? Mas talvez já tenha acontecido com você. Lamentações, um dos livros mais tristes da Bíblia. Depois que o povo de Israel é levado para o exílio, o profeta Jeremias, que escreve Lamentações, ele começa dizendo, a rainha entre as nações se tornou uma escrava, uma situação terrível. Mas lá no capítulo 3 ele fala assim, bom é aguardar o Senhor, bom é aguardar no Senhor. As misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos e se renovam a cada manhã. É bom que a gente se assente e espere no Deus da nossa salvação. É o que o profeta Miqueias está falando. Como que começa a restauração na sua vida? Como começa a restauração na sua família? Esperando no Senhor, confiando nele. Mas tem uma outra parte, irmãos. Uma outra parte crucial, que está lá no verso 9 e 10. Olha que interessante. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Sofrerei a ira do Senhor. Sabe qual é a segunda parte? Essa é difícil de engolir também, difícil. É ser julgado e se arrepender. Se esperar e confiar é o começo da restauração, o caminho que a restauração percorre, que o profeta Miqueias está propondo ao povo, é dizer, Senhor, pode me julgar, o Senhor pode tirar de mim o que eu estou fazendo de errado. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes quando nós sofremos, quando algo de ruim acontece conosco, e nós somos vítimas daquela coisa sim, mas muitas vezes nós temos a tendência de achar que o problema todo é lá fora, nunca comigo. Tudo de errado, e certamente muita coisa de errado acontece conosco, sem nós termos culpa alguma. Provavelmente isso já te aconteceu, você foi inocente na situação, e algo lhe aconteceu, mas em situações assim nós tendemos a olhar só para os outros. E Miqueias está falando, sofrerei a ira do Senhor. O segundo passo para a restauração é aceitar o julgamento e se arrepender diante do Senhor. Senhor, o que eu tenho feito, Senhor? Qual que é o meu erro? Eu quero ser tratado e trabalhado para o Senhor, porque sem arrependimento não há restauração. Eu vou repetir para você, sem arrependimento não há restauração. Esse é o caminho. E talvez você possa orar ao Senhor e falar, Deus, qual é o meu erro? O que eu tenho me colocado fora da Tua presença? E às vezes, irmãos, a gente sabe, não é verdade? Às vezes a gente sabe. Já aconteceu comigo, de eu estar teimando, falar, Senhor, não, isso aqui eu tenho razão. Lá no fundo eu sei que eu não tenho razão, mas eu penso assim, não, isso aqui eu tenho razão. Bato na mesa, como se diz.
Mas esse é o caminho para ser restaurado. Arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar iniquidades. A palavra confessarmos ali vem da raiz de admitir. Sim, Senhor, este é o meu pecado, este é o meu erro, esta é a minha iniquidade. Coração quebrantado, Deus não rejeita, mas Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, aquele que diz, Senhor, não tenho erro nenhum, o erro é tudo dos outros. E os outros estão errados, certamente, né? Muitas vezes, mas eu preciso ser restaurado. Deixa com o outro, para Deus trabalhar no outro, quando for o momento certo, quando Ele desejar, se assim o desejar, mas eu quero ser restaurado. E sabe qual é o próximo passo da restauração? Nós lemos a partir do verso 11, no dia em que reedificar os teus muros, nesse dia longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti desde a Síria até as cidades fortes, e vai falando vários locais que virão até Israel. E você está pensando assim, o que isso tem a ver? Israel foi uma nação chamada por Deus, naquele contexto, né, chamada por Deus, para brilhar entre as nações, para mostrar a glória de Deus entre as nações. O propósito de Deus com Israel não parava em Israel, você sabia disso? Quando Deus chama Abraão, que é o primeiro, o patriarca, né, do povo de Israel, ele fala assim, olha, você sai da tua terra, da tua parentela, para a terra onde eu te mostrarei, e tu serás uma bênção para todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha o que Deus falou a Abraão, e consequentemente para o povo que vem dele, que é o povo de Israel. Deus falou assim, você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. E como que Abraão e o povo de Israel seriam uma bênção, irmãos? Eles seriam uma bênção quando eles guardassem a lei do Senhor, quando eles obedecessem a Deus, e os povos virem até eles para verem isso. Isso acontece em alguns momentos. Quando Salomão, um servo do Senhor, pelo menos em uma boa parte da sua vida, sábio, prospera a nação de Israel, vem lá a rainha de Sabá, você lembra disso? Ela vem ver o que está acontecendo, e ela sai feliz, dizendo, olha, não me contaram nem a metade. O que aconteceu ali? Deus foi glorificado por meio de Israel. Outros povos vieram e viram. O povo de Israel também era chamado a tratar bem o estrangeiro. Por quê? Porque eram pessoas de outras nações que vinham até ali, para que eles fossem abençoados e entendessem a palavra do Senhor. Olha o que agora, voltando para Miqueias, olha o que ele está dizendo. Naquele dia, no verso 12, virão a ti desde a Síria até as cidades fortes, das fortalezas até o rio, do mar até o mar e da montanha até a montanha. Sabe o que Miqueias está falando aqui? Deus, nessa restauração, vai fazer vocês retornarem ao propósito que vocês têm. O propósito era abençoar as outras nações. Esta é a realização da restauração. Irmãos, quando Deus começa a nos restaurar, passamos por todos esses processos, irmãos. Eu não estou aqui querendo fazer uma fórmula mágica, como se fosse 7 passos para alguma coisa. Não é isso, mas é um caminho que Deus propõe. Esperar e confiar no Senhor. Aceitar o julgamento, vamos dizer assim, o cuidado de Deus, me arrepender e voltar ao propósito daquilo para o qual Deus me criou, daquilo para o qual Deus me chamou. Talvez você precise disso no seu processo de restauração também. Para o que Deus te chamou? Qual é o seu dom? Qual é a sua vocação? Deus tem nos chamado a voltar a olhar para Ele e voltar a caminhar no nosso propósito. É isso que Ele fez com Israel, ou pelo menos essa era a promessa, se Israel obedecesse. E aí tem alguns detalhes aqui que eu creio que podem nos alimentar da nossa fé. Primeira coisa dessa restauração, tudo vem do Senhor. Eu aceito ser julgado, eu confesso, eu me arrependo, mas quem restaura é o Senhor. Isso, irmãos, é bom, mas também é ruim de ouvir, porque isso quebra o nosso orgulho, não é verdade? Não é você que vai se restaurar, porque às vezes a gente fica pensando assim, não, agora eu vou me levantar e todo mundo vai ver que agora eu estou bem. Não, é Deus que faz esse processo acontecer. E a minha parte é aceitar esse processo, é dizer, Senhor, pode me restaurar. Senhor, coloque em mim qualidades, fruto do Espírito. Eu me arrependo, eu quero voltar ao propósito. Começar a orar para que Deus faça com que o propósito, a vocação para o qual Ele te chamou, volte a queimar e arder no seu coração. Mas tudo isso, quem constrói, quem faz, é o próprio Senhor.
Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É Deus que restaura. E, aliás, se você já conversou, se você já experimentou também a restauração do Senhor em alguma fase, em algum momento da sua vida, ou já conversou com alguém assim, você pode testemunhar isso, ou ouvir o testemunho. Quando você é restaurado, não tem como dizer, fui eu que fiz. Se alguém está dizendo assim, fui eu que fiz, não foi restaurado ainda, não. Não entendeu ainda como que é. Porque é sempre o Senhor, e sempre a glória é devida a Ele, é sempre o Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Outra coisa que eu percebo aqui, e que faz parte da nossa vida, é que a restauração do Senhor reverbera em toda a sociedade. É o que está dizendo no verso 12 até no 13. Olha, naquele dia virá gente da Assíria, de todos os locais. Por quê? Porque o povo de Israel ia ser restaurado, ia voltar ao propósito dele, arrependido, e Deus ia abençoar toda a sociedade ao redor, não só Israel, mas do mar ao mar, da montanha até a montanha. Eu gosto desses termos poéticos assim, que é para dizer, ó, todo mundo que onde Israel chegar, vai abençoar as pessoas. Olha, irmãos, o que Deus faz na nossa restauração? Deus nos restaura, é Ele quem faz, e Ele faz isso para abençoar e reverberar em toda a sociedade. Lembra dos problemas lá, né? Do governo injusto, das pessoas sendo espinheiros, sem qualidade, as famílias destruídas? Quando nós passamos por esse processo de restauração, Deus não age apenas em nós, mas o agir de Deus em nós é como uma pedra jogada na água. Você já viu? Você já jogou pedra na água? Você joga a pedra e cai, levanta aquele um pouco de água, né? Mas ela faz uma onda, e aquela onda reverbera por um certo tempo, né? É isso que acontece quando Deus te abençoa, quando você é restaurado. É reverberado sobre outros, a sociedade é abençoada também. Irmãos, nós precisamos de gente restaurada por Deus, e gente restaurada por Deus se torna agente de restauração. Sabia disso? Deus te cura de algo, Deus trata em você, Deus abençoa a sua casa, porque Deus pode restaurar também casas, é o propósito dele, famílias. E aí você, ou talvez você e sua casa, servem de bênção para outras pessoas, para outras casas, e por assim dizer, nós começamos a servir de bênção para a sociedade. Que coisa maravilhosa, irmãos. Agora, o dia do juízo, que era um dia difícil para o povo passar, e é um dia difícil para nós, quando Deus vem e pesa a mão sobre nós, se torna um dia de bênção, se torna um dia de glória para o Senhor, de alegria para nós. Se você já teve que confessar algum pecado, você já teve que se arrepender, você sabe que aquele dia foi difícil, não é verdade? Aquele dia foi complicado, mas eu ouvi um conselho certa vez, e eu compartilho com você. Eu achei um conselho tão simples, mas tão sábio, que é o seguinte: mais vale um dia vermelho do que o resto da vida amarelo. Não sei se você entendeu, porque eu também não expliquei direito, né? Às vezes a gente passa a vida inteira no amarelo, tipo o sinal do sinaleiro, né? Vários e vários tempos mal, porque a gente não quer resolver a situação, porque a gente não quer abandonar o pecado, a gente não quer fazer tal coisa. E se você for fazer, vai ser ruim, vai ser difícil, confessar pecado é difícil, abandonar o erro, mas mais vale um dia difícil, um dia vermelho, do que passar dias, meses, tem gente que passa anos no amarelo, sabe, naquela situação, naquela enrolação. É difícil passar por restauração, mas é glorioso, irmãos. Quando nós nos arrependemos, quando Deus nos restaura, nós percebemos a bondade e a graça do Senhor. E aí, como está sendo a sua vida? Eu creio, irmãos, que na presença do Senhor, e o que o profeta nos propõe, é que Deus quer fazer isso. Ainda que lá fora haja injustiça, e eu não tenho muita esperança nesse mundo não, eu confesso. Não tenho esperança que vai dar um plim na cabeça dos governantes do mundo e pronto, se resolveu as coisas. Não. Deus irá julgá-los no tempo devido. Mas eu creio que a partir de nós podemos ser transformados. Nós podemos abençoar as pessoas próximas da gente. Nós podemos servir de bênção para a sociedade. Esse é o propósito de Deus para nós. E eu quero orar junto contigo. Primeiro, orar por arrependimento. Temos algumas coisas a colocar na presença do Senhor. Comece com o arrependimento dos seus pecados, se for necessário. Se você precisa confessar e colocar diante do Senhor. Essa primeira parte da oração não é sobre os outros, é sobre mim, para que eu seja purificado na presença do Senhor. Segundo, é uma oração por nossas casas,
para que Deus abençoe as nossas famílias, para que o Senhor nos use, se for necessário, para a restauração dos nossos lares. Em terceiro lugar, por nossa sociedade. Aí nós vemos erros, sim, vemos dificuldades, mas que Deus nos use para abençoar, para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Onde os crentes da Igreja Batista Alvorada chegarem, onde você e eu estivermos, a gente sirva de bênção para a sociedade, onde a gente estiver. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pelo profeta Miqueias. Obrigado por tua palavra, por tudo que o Senhor tem dito e feito a nós, Pai. E Deus, o profeta Miqueias, ele é tão sábio e tão usado pelo Senhor, que ele percebe toda uma estrutura ruim. E eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude a aplicar isso nas nossas vidas. Começamos, Pai, orando por nós mesmos. Se algumas vezes, Senhor, eu creio que sim, fomos espinheiros na vida dos outros, Senhor, queremos nos arrepender. Que a gente possa ser gente transformada pelo Senhor, gente que tem o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, e que transmite isso aos outros, Pai. Mas na Tua presença nós nos arrependemos. Perdão, Pai, porque muitas vezes olhamos para o lado, perdão que muitas vezes nosso coração vacila em ficar firme na Tua presença. Perdão por pecado, Senhor, de fala, de pensamento, de ações. Pecados, Senhor, que muitas vezes nos distanciam do Senhor. Colocamos isso na Tua presença, Senhor, entendendo que esse é o primeiro passo para ser restaurados pelo Senhor. Com isso também queremos colocar as nossas casas, as nossas famílias no Teu altar. O Senhor conhece a condição de cada lar aqui nessa noite. O Senhor sabe como cada um está. Quem sabe a casa inteira serve ao Senhor. Oh Deus, glórias ao Teu nome por isso. Outros irão chegar e não vão ter ninguém para compartilhar de uma oração no seu lar. Ah, Pai, tem misericórdia. Apressa os passos da conversão daqueles nesses lares, Pai, em nome de Jesus. Que haja, Pai, a transformação. Mas oramos por nossas vidas, Deus. Nos ajude a servir de bênção no local que é mais difícil ser abençoador, que é no nosso lar. É onde nós conhecemos e somos conhecidos da maneira mais profunda, porque convivemos diariamente. Pai, nos ajuda a ser bênção onde nós estivermos, especialmente no nosso lar. Restaura famílias, Pai. Traz transformações. Converte pessoas que precisam ser convertidas. Traga ao arrependimento. Colocamos as nossas famílias no Teu altar, em nome de Jesus. Mas também oramos, Pai, e clamamos para que a gente sirva de bênção em nossa sociedade. Se há corrupção lá fora, que não haja na minha vida. Se há injustiça nos outros, que não parta de mim. Se há desonestidade, se há língua dobre, se há falta de amor, que não seja comigo, mas que eu e todos nós aqui sejamos luzeiros no mundo em trevas, Pai, em nome de Jesus. Que a gente seja a bênção que esse mundo precisa. Ainda que este mundo vá de mal a pior, e que muitos não reconheçam o Senhor, pelo menos não antes da sua vinda. Mas ainda assim que a gente seja testemunho, luzeiro, bênção, Pai, em nome de Jesus. Levanta-nos como igreja e oramos não só por nós aqui, mas pela igreja do Senhor, pela igreja brasileira, pelos que servem ao Senhor em nossa nação. Nos ajuda a sermos cada vez mais honestos, amáveis, pregadores do Evangelho, gente de caráter, porque nós queremos, Pai, ser agentes de transformação da nossa sociedade. Nos usa para isso, Deus, e comece em mim, Pai, comece na minha vida e na vida de cada um aqui, Pai. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus, amém.